A Guerra do Iraque, também referida como a Ocupação do Iraque, ou Segunda Guerra do Golfo, ou Terceira Guerra do Golfo, ou ainda como Operação Liberdade do Iraque, foi um conflito que começou no dia 20 de março de 2003, com a invasão do Iraque, por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Vamos agora então falar sobre Saddam Hussein, que foi presidente e ditador do Iraque entre 1979 e 2003. No dia 15 de julho de 1979, o sunita Saddam Hussein assumiu a liderança do país, iniciando um governo que duraria até a invasão americana ao Iraque em 2003. Ele lideraria o Iraque contra o Irã na longa e sangrenta guerra Irã-Iraque, apoiado pelos Estados Unidos. Vamos então falar sobre os conflitos religiosos. O Iraque é um país de maioria muçulmana. O Islã representa cerca de 95% da população, enquanto os não muçulmanos atingem apenas 5%. O país tem uma população mista de xiitas e sunitas. E com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares estadunidenses na Península Arábica, sede dos principais santuários do Islã, Bin Laden iniciou uma campanha contra os Estados Unidos, dia 11 de setembro. Era guerra ao terror ou guerra ao terrorismo. E foi nada mais nada menos que uma campanha militar desencadeada pelos Estados Unidos em resposta aos ataques de 11 de setembro. As armas de destruição em massa foi a justificação original para a guerra do Iraque. Era o programa de desenvolvimento de armas de destruição maciça pelo Iraque e a alegada colaboração de Saddam Hussein com a Al-Qaeda. A invasão do Iraque em 2003, comandada pelo general Tommy Franks, começou em 20 de março e em 9 de abril, Bagdá caiu em mãos das forças americanas. Pouco depois dessa invasão, a coligação multinacional criou a autoridade provisória, como governo de transição do Iraque até o estabelecimento de um novo governo, Saddam Hussein. Ele foi capturado em 13 de dezembro de 2003. Em 31 de janeiro de 2005, os iraquianos elegeram nas primeiras eleições legislativas o governo transitório do Iraque, com o objetivo de criar uma constituição permanente. O início de 2006 foi marcado pelas conversações para a constituição do governo iraquiano, pelo aumento da violência secretária e pela continuação dos ataques às forças da coligação. Depois de um julgamento que durou 1 ano, o Hussein foi enforcado no dia 30 de dezembro de 2006, tendo sido considerado culpado de crimes contra a humanidade por um tribunal iraquiano. Ocorreu também o fortalecimento do exército iraquiano. O Iraque passou a ser um dos principais importadores de armamentos e equipamentos militares americanos a partir de 2007. Em dezembro de 2008, o governo do Iraque e o dos Estados Unidos assinaram um acordo que estabelecia o início da retirada das unidades de combate americanas das cidades iraquianas, a partir de 30 de junho, que se completaria com a evacuação completa a partir de 31 de dezembro de 2011. Outro fator muito importante também foi a segurança do Iraque assumir o controle. O Ministério de Defesa iraquiano começou em 2010 a reformar suas forças armadas em um ritmo muito acelerado, e para alcançar tal objetivo, eles passaram a importar enorme quantidade de armamento dos Estados Unidos. E em 2011, as forças americanas se retiram por completo. E após 8 anos de conflito, todas as tropas americanas são evacuadas do país do Iraque. Dentre os eventos que sucederam à guerra, em agosto de 2014, o Iraque parecia estar à beira do colapso. Verificando que os avanços das forças dos Estados Islâmicos do Iraque e do Levante nas regiões norte e central do país, milhares de pessoas fugiram de seus lares e outras centenas foram massacradas. O presidente Barack Obama ordenou então que fossem realizados ataques aéreos contra alvos dos insurgentes na região noroeste do país. Estas foram as primeiras ações militares dos Estados Unidos no Iraque em quase 3 anos. Em 2017, após anos de guerra sangrenta, o governo iraquiano declarou vitória sobre os militantes do Estado Islâmico.
Durante os anos que ocorrera esse conflito, milhares de vidas foram ceifadas, e em 2013 foi estimado que entre 170 mil e 500 mil iraquianos perderam suas vidas. Também foi reportado que cerca de 4.804 combatentes da coalizão internacional foram mortos, incluindo 4.486 americanos, 179 britânicos e 139 militares de pelo menos 22 outros países. Além disso, esse conflito desencadeou uma série de crises humanitárias, e dentre elas, percebemos que a taxa de malnutrição, que era de 19% até antes da invasão, subiu para uma média nacional de 28% 4 anos depois. Cerca de 60 a 70% das crianças iraquianas sofrem com algum tipo de problema psicológico, e 86% dos iraquianos não possuem acesso à água potável. E como se tudo isso não bastasse, cerca da metade dos médicos iraquianos deixaram seu país desde 2003.